Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje a gente vai conversar sobre improbidade administrativa, aula número 2, exatamente, aula 2 de improbidade administrativa, e a gente vai continuar falando de aspectos gerais da improbidade e vai falar hoje sobre os atos de improbidade administrativa, que se estendem do artigo 9º até o artigo 11 da Lei de Improbidade. Vamos falar do enriquecimento ilícito, do prejuízo ao erário, da violação de princípios, tudo sobre aspectos constitucionais, administrativos e processuais do novo Código de Processo Civil, né? Ele já chegou com tudo, arrebentando um monte de coisa, né? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de ressarcimento de dano, a gente ainda está na parte de aspectos gerais da Lei de Improbidade Administrativa. Lá no artigo 5º, a lei prevê o seguinte: ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Então, olha só que bacana. Houve lesão ao patrimônio público por ação ou por omissão do agente público. Tanto faz, uma coisa ou outra não interessa. Tanto a ação como a omissão, elas são relevantes para o ato de improbidade. Dolosa ou culposa. Olha que bacana isso, que a gente tem que prestar atenção, que é super importante. A gente conversou na aula passada que todo ato de improbidade administrativa ele é doloso e que por exceção tem uma categoria de atos que são culposos também, tá? Então, uma coisa super importante a ser gravado em termos de improbidade administrativa. O ato de improbidade administrativa ele é via de regra doloso, beleza? Doloso, ótimo. Porém, existe uma exceção. Existe o ato que é doloso e que é culposo, que está no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, quando a gente fala dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. A primeira classe de atos de improbidade administrativa está previsto no artigo 9º, que fala de enriquecimento ilícito por ato de improbidade administrativa. A segunda categoria são os que dão prejuízo ao erário. Estes que dão prejuízo ao erário podem ser dolosos ou culposos. E uma terceira categoria que é só dolosa também, é só doloso o ato, que é o de desrespeitar princípios constitucionais ou princípios aplicados à administração pública. Então, aqui no artigo 5º, ele deixa muito claro que ação ou omissão, dolosa ou culposa, que cause dano, ensejará o integral ressarcimento desse dano. Isso aqui está ligado diretamente o que a Constituição da República fala no artigo 37, parágrafo 4º. Lá na Constituição Federal, no 37, parágrafo 4º, fala justamente de que os agentes, os autores de ato de improbidade administrativa, eles terão que, havendo dano, ressarcir, reparar o dano de forma integral. Aliás, não precisa ir muito longe. O fato de que uma pessoa cause dano para a administração pública, ela vai ter que ressarcir a administração. Isso faz parte da responsabilidade civil de todo cidadão. Ocorre que aqui na improbidade administrativa, essa responsabilidade ela é tratada de forma mais precisa, né? E você precisa identificar, para responsabilizar o agente de improbidade, você precisa indicar qual foi a ação, qual foi a omissão, e se ela foi dolosa ou se ela foi culposa. Porque se ela foi culposa e foi de enriquecimento ilícito, mas causou dano ao erário, necessariamente ele não vai ter que responder. Se ela foi uma ação culposa, uma ação ou uma omissão culposa de desrespeito a princípios constitucionais, ele também não vai precisar responder. Porque a exigência é que ação ou omissão dolosa ou culposa que houver dano, a pessoa repare. Mas nós temos duas categorias em que não se admite o ato culposo. Então, se nessas duas características eu praticar o ato culposo, eu não vou ter que ressarcir, caso exista dano, tá? Entendeu? Não estou fazendo referência específica e exclusiva ao dever de reparação, mas ao fato de que o ato foi culposo quando a lei só prevê, em determinados casos, o doloso.
né? Foi um ato previsto no artigo 9º, culposo, que causou dano. Não vou ressarcir pela lei de improbidade, não. Posso ressarcir de outra forma, desde que prove que eu agi com dolo, né? Se ficar provado que eu agi com culpa, dificilmente eu vou ressarcir, tá? A obrigatoriedade de reparar o dano tem como fundamento de validade o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Ou seja, essa obrigação prevista no artigo 5º, ela busca validade constitucional, aqui no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, que estabelece a tutela, o dever de probidade administrativa e a necessidade de reparação de dano quando ele houver, né? O dano causado deve ser reparado independente de ação ou omissão dolosa ou culposa. O dano causado deve ser reparado independentemente de ação dolosa ou culposa. Observado que a responsabilidade culposa, ela vai estar adstrita ao artigo 10 da Lei de Improbidade. Quando ele fala que deve o dano ser reparado independente de ação ou omissão dolosa ou culposa, ele está me reportando a responsabilidade civil. Não é especificamente a da lei de improbidade, mas sim a da responsabilidade civil. Beleza? Olha só. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei sem prejuízo da ação penal cabível. Isso aqui é uma afirmação muito tranquila e clara de que o ressarcimento ele é induvidoso, ele vai acontecer, né? E que a lei de improbidade administrativa, ela nos autoriza, além do ressarcimento, a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, né? Indisponibilidade de bens, e aí isso entra justamente no ponto em que o ressarcimento de danos acaba ganhando um reforço baseado justamente na indisponibilidade de bens. Causei o dano, me recuso a pagar, então eu vou no seu patrimônio. E a lei de improbidade prevê, aí vem o pulo do gato, né? Ela prevê um sequestro, uma cautelar de sequestro. Só que a cautelar de sequestro não existe mais. Não existe mais, acabou. Com o novo Código de Processo Civil, a cautelar de sequestro desapareceu. Então hoje a gente tem que usar o termo indisponibilidade de bens e justificar isso como uma tutela de urgência, talvez, lá do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil. Mas o fato é que o ressarcimento de bens não vai ser só por uma imposição judicial ou uma determinação da administração de que você deve ressarcir. Mas vai ocorrer, caso você se recuse a fazer, por indisponibilidade de bens. É o sequestro do seu patrimônio. O seu patrimônio vai ficar bloqueado. Se você tem carro, casa, dinheiro do banco, isso tudo fica bloqueado e você não pode dispor desses valores até que o dano seja ressarcido ou até que prove que você não tem responsabilidade sobre esse ponto, né, sobre essa questão. Qual que é a posição do STJ sobre essa questão? O requisito do periculo in mora, implícito no artigo 7º, parágrafo único da Lei 8429, que visa assegurar o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, o que inclusive atende à determinação contida no artigo 37. O STJ diz o seguinte, que o ressarcimento deve ocorrer para assegurar a reparação integral do dano, ok? Mas um ponto extremamente importante está aqui. O requisito de perigo estaria implícito no artigo 7º. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, que é o seguinte. O sequestro de bens era uma medida
cautelar, previsto no CPC de 73. O novo CPC, novo Código de Processo Civil, trata isso como tutela provisória. E aí ela pode ser uma medida de urgência. Esta urgência, segundo o STJ, ela é implícita no artigo 7º da 8429. É a lei de improbidade. 8429, 92, que é a lei de improbidade. Muita gente defende que a urgência, a tutela, o perigo na demora deveria ser provado. Ficar provado necessariamente um fato que na sua existência impediria, por exemplo, a efetiva reparação. Ocorre que o STJ tem o entendimento de que o perigo na demora é inerente à medida, é inerente ao artigo 7º, ele já está implícito ali. Eu penso que é um posicionamento um tanto duro, né? Porque enquanto todo o sistema processual exige a prova do perigo na demora de uma decisão, ou exige a prova de um dano irreparável, irreversível, de difícil reparação, o STJ solta uma canetada dizendo assim, não, está implícito ali. Mencionou o artigo 7º é porque a situação é complicada, né? E isso estaria de acordo com o que fala o artigo 37, parágrafo 4º, né? Essa regra é direcionada ao agente público e ao particular que tem o dever de ressarcir. Porque a gente bem viu na aula passada que a improbidade administrativa ela pode ser praticada tanto pelo particular como pelo agente público. O particular na condição de beneficiário, na constituição de coautor do ato de improbidade, na condição daquele que fomentou, de que promoveu, de que de alguma forma instigou ou induziu o agente público a praticar o ato de improbidade administrativa. Mas o dever de reparação recai sobre ambos. E isso é um ponto extremamente importante dessa lei, porque muitas vezes o maior beneficiário é o particular e não é o agente público. Em caso de superfaturamento, por exemplo, a maior parte do dinheiro não fica com o agente público, fica com o particular. O agente público acaba ganhando uma comissão, digamos assim. Havendo enriquecimento ilícito, o agente público ou particular perderão o acréscimo patrimonial decorrente da improbidade. Isso aqui é extremamente interessante, né? Você, além de ter que ressarcir o dano causado, você vai perder o patrimônio que foi acrescido ilegalmente enfim, o patrimônio que aumentou na sua mão, né? Milagrosamente você tinha um patrimônio de 100 mil reais e depois de ser deputado federal ou estadual por 2 mandatos, seu patrimônio agora é de 100 milhões de reais, né? Em 8 anos você fez uma multiplicação financeira invejável até a Midas, né? O rei Midas não chegava à tua capacidade de produção de riqueza. Então a ideia aqui é que a punição seja severa. Além de você ter que ressarcir o dano causado pelo teu ato de improbidade, caso você tenha enriquecido ilicitamente, você vai perder o patrimônio que você acresceu de forma ilegal, de forma indevida. E esse é um ponto bacana porque quando o servidor toma posse, ele faz uma declaração de bens, né? O servidor toma posse, ele declara os seus bens. E aí, de repente ele aparece milionário do dia para a noite. Vamos olhar a posse dele, vamos olhar a declaração de bens dele. Alguns agentes públicos, quando tomam posse de algum cargo, já mostram a sua declaração patrimonial e ela é invejável a qualquer magnata, né? Mas em determinadas circunstâncias, como o Cabeça, por exemplo. O Cabeça, quando tomou posse, tinha uma bicicleta e alguns livros de direito. O patrimônio do Cabeça era esse. Hoje o Cabeça tem carro, tem casa, não é nenhum milionário, mas durante anos de trabalho conseguiu reunir algum patrimônio. Alguns servidores que chegam na mesma situação que o Cabeça chegou no serviço público, sem patrimônio, podem, de repente, em 3, 4 anos, ficar milionários. E isso é suspeito, porque o serviço público não foi feito para enriquecer ninguém. O serviço público ele é feito para dar
uma assistência à sociedade mediante pagamento de uma remuneração do servidor que dê a ele uma condição de vida digna, né? E aí, se você tem um enriquecimento ilícito, é justo que você perca, sim, esse valor acrescido indevidamente no seu patrimônio. Esse valor não merece ficar contigo, tá? Bloqueio de bens para o ressarcimento está previsto no artigo 7º. Prevê essa possibilidade quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público. Ensejar enriquecimento ilícito. Nessas duas situações, é admitido o bloqueio de bens. Via de regra, o bloqueio de bens sempre ele aparece nas ações de improbidade. Mas sempre, dificilmente não tem esse pedido, né? Quem é que pode efetuar esse pedido de bloqueio de bens? A administração pública pode pedir ao Ministério Público que efetue sim esse bloqueio de bens. E o MP pode, de ofício, pedir o bloqueio de bens. Essa semana o Cabeça estava trabalhando num processo que tratava justamente de ação de improbidade administrativa contra uma grande construtora existente no Brasil. E essa construtora, na sua defesa, já falou o seguinte: não tem por que fazer bloqueio do meu patrimônio. Eu tenho muito dinheiro. A defesa deles, eu tenho muita grana. Não há risco de, caso eu venha a ser condenada, eu não pagar isso aí. Eu vou pagar, caso seja condenado. Então desbloqueio meu patrimônio. Interessante, né? É um argumento de defesa. Por quê? Porque muita gente pensa que o bloqueio de bens ele se presta apenas para garantir a reparação e que esse bloqueio de bens ele seria feito para evitar que a pessoa dilapidasse o patrimônio ou coisa do gênero. De fato, isso é verdadeiro. Existe uma razão nessa argumentação de que o bloqueio de bens deve passar por isso. Mas isso é uma noção lá do Código de Processo Civil, quando fala de cautelares. Eu tenho que resguardar um patrimônio aqui para garantir a efetividade daquele outro processo lá de reparação. Porque se eu não fizer isso, lá, ainda que o juiz mande reparar, não vai ter patrimônio, porque a pessoa está dilapidando, né? Acontece que a lei de improbidade não vê só isso. A lei de improbidade vê que existiu o dano patrimonial, não me interessa se você está dilapidando ou não. Eu vou bloquear seu patrimônio, até como uma medida pedagógica, uma medida punitiva para você ter que, além de reparar o dano, aprender que não se mexe com o patrimônio público, né? Não se utiliza do patrimônio público indevidamente. Tá? Olha esse julgamento aqui do STJ. Olha que bacana, galera. Processual civil ou administrativo, agravo regimental, embargo de declaração e recurso especial. Ação de improbidade administrativa, indisponibilidade de bens, risco de dano presumido. O ressarcimento ao erário. A decisão agravada na linha da jurisprudência do STJ, pela qual a indisponibilidade de bens previstas no artigo 7º, Lei 8.429 de 92, não está condicionada à comprovação de que a parte ré esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo. Deu parcial provimento ao recurso especial para determinar que a primeira instância reavalie o pedido de indisponibilidade à luz do entendimento firmado. Ou seja, o pedido de indisponibilidade de bens foi feito ao juiz de primeiro grau e o juiz negou. Falou, não tem notícia aqui, não tem notícia de que está dilapidando patrimônio. Aí o STJ falou o seguinte, peraí, mas não precisa ter notícia de que está dilapidando patrimônio. O risco é implícito e deve sim ser determinada a indisponibilidade dos bens apenas e tão somente como medida para reparação e para punição. Interessante, né? Ela é uma lei muito severa, a lei de improbidade administrativa, e acho que está certo, tem que ser severa mesmo. Quem mete a mão em dinheiro público, na grana pública, tem que se ferrar, tem que tomar fumo. Porque custa muito caro manter o Estado. E está ficando cada dia mais caro manter o Estado e o corrupto, né? São duas situações absurdas que a gente não consegue mais dar conta no Brasil, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o sequestro. Aqui, o MP pode efetuar o requerimento de ofício. Essa é uma das possibilidades. O Ministério Público pode, independente de pedido da administração pública, o Ministério Público pode, de ofício, solicitar o bloqueio. Mas vejam só, o MP solicita o bloqueio, o MP não faz bloqueio. E esse é um ponto extremamente importante. O Ministério Público não faz bloqueio de bens. Quem faz o bloqueio de bens é o Judiciário. O MP não pode fazer
A administração pública também não pode fazer. É o juiz que vai fazer esse bloqueio, vai criar a restrição, vai tornar indisponível um imóvel, uma conta bancária, veículos, ativos financeiros, enfim. O que for de patrimônio dessa pessoa vai ficar indisponível. Ou cabe nesse caso o bem de família? Olha, bacana, né? Boa pergunta. E o bem de família entra nessa rodada do bloqueio? Quando eu falo bloqueio de bens, você pode excluir o bem de família, você pode excluir conta salário, você pode excluir o salário também. Isso não fica bloqueado, tá? Por quê? Porque isso aqui está vinculado à dignidade humana. Dignidade humana. Princípio da dignidade humana. Então o bloqueio de bens ele pode sim ser executado, mas eu excluo o bem de família. Geralmente os magistrados não têm esse cuidado, né? Eles metem ficha, não querem nem saber e bloqueiam inclusive o bem de família. Aí o réu geralmente aparece no agravo e já fala, olha, esse é meu único imóvel, meu bem de família, não pode ficar indisponível e essa é minha conta bancária, minha conta salário, também não pode ficar indisponível. Meu salário não pode ser bloqueado, eu tenho que continuar a receber para poder sobreviver. Isso aqui está vinculado à ideia de dignidade humana. Então, por isso, nem todo sequestro vai atingir todo o patrimônio do cidadão, tá? A lei é dura, ela não brinca em serviço, não tem aqui na própria lei um trecho dizendo que se exclui isso, mas isso faz parte do sistema jurídico brasileiro. Outras leis proíbem esse tipo de bloqueio, né? O bloqueio era tratado como medida cautelar de sequestro. Por que era? Porque as cautelares no antigo Código de Processo Civil foram todas revogadas. A gente não tem mais cautelar hoje no atual Código. Hoje a gente tem o que a gente chama de tutela provisória, né? Olha só, o artigo 16 da Lei 8429 e o artigo 822, esse foi revogado, do Código de Processo Civil diziam justamente da tutela cautelar de sequestro, que não existe mais hoje. Essa tutela cautelar foi substituída por uma tutela provisória. O nome dela é tutela provisória, prevista no Código de Processo Civil novo, Código de Processo Civil de 2016. 2016 ou 2015? Agora eu fiquei na dúvida. E o que rola? Como é que eu faço um pedido hoje? Pode fazer um pedido de disponibilidade de bens hoje, já que não existe mais cautelar? Pode, sem problema nenhum. Só que eu não vou mais chamar de tutela cautelar, eu vou chamar agora de tutela provisória, baseada, por exemplo, na necessidade da reparação do dano, na urgência do caso concreto, e aí eu posso pedir uma tutela provisória, tá? Então o novo Código de Processo Civil fala lá no artigo 294, fala da tutela provisória, que pode ser uma tutela de urgência, uma tutela cautelar e uma tutela antecipada. Interessante isso, né? Antigamente a gente tinha a antecipação de tutela, e tinha a cautelar. Ambas previstas no Código. E todas elas giravam em torno de urgências. Agora, a gente não tem mais a antecipação de tutela de forma independente, nem a cautelar. O que a gente tem, para o caso de urgências, é o que o Código está chamando de tutela provisória. Tutela provisória. Belezinha? Sussa? Tranquilos? E é nessa tutela provisória do Código de Processo Civil que a gente vai encaixar a indisponibilidade dos bens, segundo o artigo 294 da lei do Código de Processo Civil. Antes, a lei de improbidade, a LIA, fazia referência ao artigo 822 do CPC. Esse aqui não existe mais, então agora ela deverá fazer uma referência. Na verdade, ela não vai fazer, porque ela não foi alterada, né? Mas quem mexe com o direito deverá observar o que fala o 294 do novo Código de Processo Civil.
Belezinha? Sussa, tranquilos? Uai, o que houve com a minha apresentação? Acabou? Ah, eu não mudei de tela, tá aqui. Pronto. Cabeça até assustou, cadê o arquivo? Vamos lá então. Os sucessores do agente público ficarão sujeitos à reparação dos danos conforme prevê o artigo 8º da Lei 8429. A situação aqui é a seguinte. Você tem um agente causador do dano. O agente causador do dano faleceu e deixou o patrimônio. Faleceu e deixou o patrimônio. Esse patrimônio é repassado para quem? Para os herdeiros. O dano que ele causou para a administração é da ordem de 100 mil reais. E o patrimônio que ele deixou é de 50 mil reais. Os herdeiros sucedem o autor da improbidade. Os herdeiros sucedem o autor da improbidade. Mas aí, esses herdeiros vão pagar a conta até quanto? Porque o prejuízo causado pelo falecido agente de improbidade administrativa foi um prejuízo na ordem de 100 mil reais. Acontece que ele deixou um patrimônio de herança de 50 mil reais. Os herdeiros vão responder só até esse limite aqui. Até 50 mil. Cabeça, mas e a diferença dos outros 50 mil? Prejuízo para a administração. Cobra na próxima vida desse cidadão aí, quando ele reaparecer por aqui, ele cobra, né? Caso contrário, prejuízo, não vai ter como, né? Cabeça, mas e se o agente de improbidade tivesse deixado 500 mil reais de patrimônio? Opa, aí é diferente. Deixou 500 mil e o prejuízo que ele causou era de 100 mil, aí os herdeiros vão receber, na verdade, 400 mil reais. 400 mil reais. Belezinha? Sussa, tranquilos? Esse entendimento ele é extremamente importante, porque a Constituição estabelece uma regra de limitação da sucessão hereditária, em caso de dívida, de responsabilidade. Essa não é uma regra específica da Lei de Improbidade Administrativa. Essa é uma regra constitucional que se aplicou à Lei de Improbidade. A gente pode falar que o artigo 5º, inciso 45 da Constituição, tem uma eficácia radiante. Por que uma eficácia radiante? Porque ela afeta a Lei de Improbidade Administrativa, assim como o julgamento sobre a sucessão em caso de necessidade de ressarcimento de bens. Outra coisa importante que você tem que observar é que essa sucessão na reparação de atos de improbidade administrativa, ela é uma sucessão para ressarcimento de bens. Eu não vou suceder, por exemplo, meu pai numa punição de perda da função pública ou suspensão de direitos políticos. Não, eu só posso sucedê-lo em caso de reparação patrimonial, tá? Tudo limitado ao valor da herança. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então, olha só, aqui na Constituição, no artigo 45, a gente traz a regra que fala justamente da limitação da responsabilidade sucessória dos herdeiros. Olha só, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido, ou seja, até o limite do valor da herança.
Foi aquilo que a gente falou. Se ele deixou um dano ao erário de 100 mil reais, mas deixou um patrimônio de 50 mil reais, os herdeiros não vão receber nada, porque esses 50 mil vai ser tudo direcionado para pagar o dano. Agora, se ele tem um patrimônio de 500 mil reais, passo aqui 100 para pagar o dano e os herdeiros vão receber 400 mil reais. Cabeça, mas os herdeiros não teriam que pagar todo o valor do dano independente do patrimônio deixado? Não. Por quê? Porque esse princípio constitucional, essa garantia constitucional, que é chamada de intransmissibilidade da pena, não admite que o dano causado por outra pessoa seja repassado para os seus herdeiros. Isso contraria todo o sistema jurídico que existe no Brasil e isso violaria uma garantia fundamental prevista no artigo 5º da Constituição da República de 1988. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos para frente, que agora a gente vai conhecer os atos de improbidade administrativa. A gente vai falar de cada um deles, como eles são. Mas antes é extremamente importante lembrar que existem classes de atos de improbidade administrativa. Atos que causam enriquecimento ilícito, atos que causam prejuízo ao erário, atos que atentam contra princípios administrativos. Esses princípios aqui podem ser princípios constitucionais e também princípios infraconstitucionais, tanto um como o outro. Tá? Constitucionais e infraconstitucionais. Lembrando que no prejuízo ao erário é aquele que admite ação dolosa e ação culposa. Beleza? Todas essas três classes acabam desembocando onde? Ato de improbidade administrativa. E é a lei que faz essa divisão, não é a doutrina. O mais importante de se observar é que a lei é que faz essa divisão, não é a doutrina que faz, tá? Olha só, atos de improbidade administrativa são divididos em três categorias. Os que importam enriquecimento ilícito, que são considerados atos de gravidade alta. Ou seja, esses atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, eles são considerados muito graves pela administração, pela legislação brasileira. Quero te chamar a atenção para uma situação. Quando a gente fala em enriquecimento ilícito, é extremamente importante lembrar que o enriquecimento pode ser lícito. Sim, decorrente do trabalho sério e honesto de determinado agente público. Então não dá para afirmar que todo enriquecimento é ato de improbidade administrativa, de forma alguma. Apenas o enriquecimento ilícito, só aquele que é baseado na ilicitude, que foi adquirido de forma criminosa, de forma desonesta. Esses são os atos de enriquecimento ilícito, são atos diretamente decorrentes da corrupção. Sim, exatamente, da corrupção. Muitas vezes, como eu estava falando no início da aula, o servidor, quando tomou posse, não tinha um pique ruído de patrimônio. E agora ele é dono de fazendas, dono de aviões, dono de imóveis, muito dinheiro do banco. Alguma coisa está errada. Alguma coisa vai estar muito errada, porque provavelmente esse enriquecimento, esse acúmulo patrimonial pode ser de ato de corrupção. Aqui, essa classe de atos de improbidade administrativa, eles estão muito ligados aos atos de corrupção, tá? E essa modalidade só é admitida na forma dolosa. O enriquecimento ilícito é só na forma dolosa. Isso quer dizer que se você enriqueceu sem querer, e ilicitamente sem querer, você não praticou ato de improbidade administrativa. É uma bizarrice, né? Eu acho isso uma bizarrice, porque se você é agente público, é sinal que você passou num concurso público ou foi nomeado para um cargo. Você tem um discernimento suficiente para saber o que é certo e o que é errado, em especial no tocante ao trato com a administração pública. Mas aí o legislador, desocupado, resolve colocar que o caso de enriquecimento ilícito é só se a conduta de improbidade for dolosa, tá?
Ação ou omissão dolosa que possibilita o agente público oferir vantagem indevida, vantagem ilícita. Não há modalidade culposa para essa espécie de ato de improbidade. Isso, como eu disse, é um problemão sério, né? Exige que o enriquecimento exista em razão de exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade. O enriquecimento ilícito ele vai estar muito vinculado ao exercício da função, à atividade funcional que esse agente público pratica. Mas pode acontecer que um particular que não tem nada a ver com a administração, ele também enriqueça ilicitamente, mas aí houve o concurso do agente público. O agente público enriqueceu e, paralelamente com ele, também enriqueceu o particular. O professor Alexandre Maza fala na sua obra que o artigo 9º ele é um rol exemplificativo de atos de improbidade administrativa, que nem tudo que é improbidade administrativa está classificado lá no artigo 9º, por exemplo, né? Então tenha sempre em mente isso, são exemplos de atos de improbidade administrativa. Eu não acho muito sadio nem muito saudável considerar isso como exemplo, porque num país feito nosso, onde se é rasgada a Constituição diariamente, qualquer um vai poder pegar, fazer uma interpretação extensiva e dizer que um determinado ato é de improbidade administrativa, ainda que seja só para prejudicar um adversário político, por exemplo, né? Então acho que no Brasil isso é muito complicado. Falar em normas incriminadoras exemplificativas, né? Não é só o professor Alexandre Maza que fala, outros tantos grandes professores, assim como ele né, falam do rol exemplificativo. Eu prefiro considerar como um rol taxativo, mas essa é uma opinião pessoal do Cabeça, baseada na questão de segurança jurídica, tá? Baseada na questão de segurança jurídica. Na tua prova, você pode marcar o que está aqui, ó. Na tua prova, peraí, vamos voltar, não chegou a hora da capa preta, da tela preta ainda, né? Na tua prova, você pode colocar que é um rol exemplificativo, sim. Que ainda que o examinador não concorde contigo, você tem aqui doutrina para mostrar para o examinador que ele não é absolutamente correto, ou que que existe uma outra visão sobre o mesmo assunto, né? Aos que causam prejuízo ao erário e indiretamente causam enriquecimento ilícito. Geralmente o prejuízo ao erário ele é acompanhado do enriquecimento ilícito, porque quando alguém enriquece ilicitamente em ato de improbidade administrativa, é quase sempre decorrente de algum prejuízo causado para a administração. Não é sempre, é quase sempre decorrente de algum prejuízo causado para a administração. Por que eu falo isso? Por uma razão muito simples. Os atos de corrupção, via de regra, eles geram prejuízo para a administração pública. Considerados atos de gravidade média, interessante, né? O prejuízo para a administração, previsto lá no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, é classificado pela doutrina como um ato de improbidade administrativa de gravidade média. Não é de gravidade alta. Gravidade alta é enriquecer ilicitamente. Nesse momento, o legislador entendeu que aquele que enriquece ilicitamente com ato de improbidade merece uma punição mais rigorosa do que aquele que só causa prejuízo à administração pública. Cabeça, é possível causar prejuízo e enriquecer, pegar os dois? Pode. Um agente, um autor de ato de improbidade administrativa, ele pode ser responsabilizado tanto pelo prejuízo ao erário, como pelo enriquecimento ilícito, pelas duas coisas. Ele pode ser responsabilizado até por uma terceira situação, por ferir princípios constitucionais ou princípios aplicados à administração pública. O fato de você praticar um ato previsto no 10 não quer dizer que você não está sujeito a ser responsabilizado por um do artigo 9º. Pode aplicar tudo junto. E não bastasse, a lei de improbidade ainda admite que você responda criminalmente e civilmente pela mesma conduta. Puxado, né? Era para a corrupção ter acabado no Brasil, porque uma lei dessa, ela simplesmente destrói a vida patrimonial daquele que praticou ato de improbidade administrativa. Porque além de reparar dano, perder função pública, ainda existe a multa, que em alguns casos pode chegar a 100 vezes o valor da remuneração. Bacana, né? Puxado, né?
O artigo 10 também apresenta um rol exemplificativo, segundo o professor Alexandre Maza, né? A ação ou omissão, dolosa ou culposa, causadora de prejuízo. Olha, aqui é muito bacana, a gente tem que prestar atenção. Dolosa ou culposa. No artigo 9 a gente estava falando só da dolosa. Agora no artigo 10 admite-se a culposa. E a única modalidade de ato de improbidade administrativa culposa é aquela que se encontra no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. E não é artigo 10º, tá? Porque existe uma lei que determina como deve ser pronunciado essa numeração em termos legislativos. No caso do 10 e não 10º, é por decorrência de lei. 10, 11, 12, não tem artigo 11º, 12º, artigo 200º, 24º, não tem isso não. É artigo 224, artigo 225. Agora, você tem do artigo 1º ao 9º, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. Né? É uma frescurada isso sem tamanho, né? Mas enfim, artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa fala justamente dos atos de improbidade que podem ser dolosos ou culposos. Exige análise do elemento subjetivo, dolo ou culpa, e isso é extremamente importante. Quando a gente vai analisar dolo ou culpa, eu tenho que provar que no dolo o agente quis agir daquela maneira. Ele agiu de má fé, ele agiu disposto a causar prejuízo, ele agiu disposto, interessado a obter um resultado, o resultado chamado prejuízo ao erário. Ou ele agiu de forma negligente, ele agiu de maneira imprecisa, né, que a gente chama de imperícia, ou ainda ele agiu imprudente, eu já falei, né? Imprudente, ou ainda ele agiu de forma imprudente. As modalidades de culpa são negligência, imperícia e imprudência. Uma das três modalidades ele praticou. O que vai ter que ser provado também nos autos. Não dá para simplesmente falar que foi culpa de forma genérica, negativo. Você vai ter que dizer qual delas. Olha, ele foi imperito, ele foi imprudente, ele foi negligente. Tá? Por que é assim que tem que se provar o elemento subjetivo, ou seja, dolo ou culpa? Para evitar a teoria do avestruz. Lembra da última aula, a teoria do avestruz? Ostrich Instructions. A ideia de punir mesmo aquele agente público que se faz de besta, que fecha os olhos, não tem nada a ver com isso, não vi, não sabia, não existe essa situação, não vi, não sabia, porque o administrador público tem o dever de zelar, e o dever de zelar elimina a possibilidade da desculpa não sabia, né? Aquela geração NS, não sei, não sabia, enfim, não vai rolar. Então a prova do dolo é essencial, e a prova da culpa também, né? Muito comum em atos discricionários em que não se conhece o efetivo resultado. Então, o prejuízo pode ser causado, por exemplo, numa situação de... Vou te dar um exemplo. Olha só. Há muito tempo atrás, um órgão ambiental federal adquiriu uma frota de veículos, tá? Adquiriu uma frota de veículos e adquiriu pelo menor preço. Caminhonetes. E realmente, naquela época, aquela caminhonete era mais barata no mercado. Acontece que, apesar de ser a caminhonete mais barata do mercado, era a caminhonete que tinha o maior custo de manutenção do mercado. Enquanto uma L200 você encostava na oficina para fazer uma revisão e gastava, sei lá, R$400, com aquela lá para fazer a mesma revisão você gastava 800, o dobro, né? Enquanto uma pastilha de freio de uma Hilux custava aí, sei lá, R$300, dessa outra caminhonete custava 1.000. É absurdo, a diferença de preço é absurda. O que aconteceu? Quando a administração teve a necessidade de fazer manutenção dos veículos e reparação de alguns que estragaram, ela percebeu que ela não ia dar conta. Porque era muito caro. Não ia dar conta. E aí não tinha a opção de mandar para oficinas paralelas, né, oficinas que não são concessionárias, porque não tinha licitação para isso. Resultado, esses carros ficaram encostados. Eles não foram usados por muito tempo. Até que chegou um ponto que o carro ficou inservível para a administração. E ele foi doado, alienado, enfim, por aí, se desfizeram dos veículos.
Mas o que eu causei para a administração? Prejuízo. Poxa, mas eu estava licitando, cabeça, e minha intenção não era causar prejuízo. Sim, sua intenção não era. Mas alguém deu um vacilo muito grande. Qual foi o vacilo? De não discutir, não se pesquisar sobre o custo de manutenção. E esse custo de manutenção acabou gerando um prejuízo enorme para a administração, que perdeu uma frota inteira de veículos. Isso é um baita de um prejuízo. Ninguém aqui enriqueceu ilicitamente, porque a licitação foi feita de forma correta, né? Só que o resultado final... prejuízo. Prejuízo para a administração. Vou te dar um outro exemplo. Cabeça fez uma licitação no Ministério Público da União e o Cabeça conseguiu no pregão um desconto para combustível na ordem de 3% sobre o valor encontrado na bomba. Então, se a gasolina tivesse a R$1, a empresa que forneceria o combustível venderia para a gente por menos 3% de desconto. Beleza. Esse foi o desconto máximo alcançado nessa licitação. O custo dessa licitação? Praticamente R$10 mil. O desconto encontrado para mais de 100 mil litros de combustível, salvo engano, não chegava a R$10 mil. Não chegava a R$10 mil. E aí eu te pergunto, isso eu enriqueci ilicitamente? Não. Mas causou prejuízo? O Cabeça causou prejuízo? Não, o Cabeça não causou prejuízo porque não foi o Cabeça que escolheu a modalidade de licitação e não foi o Cabeça que fez o projeto básico dessa compra. Né? O Cabeça só executou o projeto básico de compra. Mas nitidamente é uma ação causadora de prejuízo. Eu consigo um desconto muito pequeno por um valor muito alto de despesa, né? É aquela história, o molho sai mais caro que o peixe, né? Muitas vezes não compensa fazer, então, né? Busca-se então com essa análise a existência da má-fé. Provada a má-fé, fica evidente o dolo, e aí não tem como escapar. Nem alegando que você não sabia, né? A geração não sei não tá ferrado, porque a teoria do avestruz vai detonar com elas. Muito comum em atos discricionários em que não se conhece o resultado, como esses que eu te falei, da aquisição da caminhonete e do desconto alcançado numa licitação de combustível. E isso tudo cai em prova, Cabeça? Olha aí. 2016, FCC, prova do TRT de Mato Grosso, prova para analista judiciário. Olha só o que apareceu aqui. Dentre as condutas prescritas como atos de improbidade na Lei 8429, aquela que admite conduta apenas culposa, prescindindo de demonstração de dolo, é a descrita em qual desses dispositivos? Eu não estou aqui analisando os dispositivos em si, mas em si a classificação entre dolosa e culposa e a sua exigência na prova. Olha lá, letra A. A que admite apenas culposa, atos de improbidade administrativa, atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, tal como permitir que sejam realizadas despesas sem autorização na legislação. Ou seja, isso causa prejuízo ao erário. Isso está onde? Artigo 10. Então, está no artigo 10, admite a possibilidade dolosa e a possibilidade culposa. Belezinha? Sussa, a letra A é a nossa resposta correta. Mas vamos analisar a B, C, D aí para a gente verificar o que tem de errado. Olha lá, elenca hipóteses de atos que atentam contra princípios da administração pública. Parou, pode parar aí, não precisa nem continuar lendo. A gente está falando de atos de improbidade administrativa que de alguma maneira eles atentam contra princípios da administração pública. Belezinha? Tranquilos? Sussa? Essas ações aqui que atentam contra princípios é só na modalidade dolosa. Só na modalidade dolosa, não vai rolar na modalidade culposa. A culposa é só do artigo 10. A violação de princípios está no artigo 11. Trata dos atos que importam enriquecimento ilícito. A gente acabou de ver que enriquecimento ilícito é só doloso. Só doloso, beleza? Sussa, tranquilos? Letra D. Elenque hipóteses que causam prejuízo ao erário. Olha lá. Desde que restem comprovados os danos causados ao erário e a violação dos princípios básicos que informam a atuação da administração. Negativo. Duas coisas erradas. Independe de dano. Independe de dano. Prejuízo ao erário independe de prova do dano. Eu não preciso provar esse dano. E violação aos princípios básicos eu também não preciso provar. Eu preciso provar que aquele ato foi praticado. Tá? Implica recebimento para... Desculpe.
O dano tem que ser provado, tá doido? O dano tem que ser provado, tem que mostrar, ó, o prejuízo é aquele ali, tá? O que eu não preciso comprovar é a violação aos princípios básicos, tá? Implica recebimento para o autor da conduta de benefícios financeiros, pois fica presumido prejuízo ao erário. Não. O recebimento de benefícios não tem nada a ver com prejuízo ao erário. O recebimento de benefícios tem a ver com enriquecimento ilícito, que é ação dolosa. Ação dolosa, né? Vamos só confirmar o nosso gabarito. Nossa resposta, olha lá, letra A. Essa aqui, prova de 2016. Bacana, né? Agora é assim, quando aparecer a tela preta aqui, pode preparar. Questão de prova. Os que desrespeitam os atos de improbidade administrativa que desrespeitam a administração pública ou desrespeitam os princípios da administração pública são considerados atos de gravidade baixa, ou seja, terão punições mais leves, né? Rol exemplificativo, segundo o professor Alexandre Maza, desnecessária produção de dano efetivo. É aqui que não cabe o dano efetivo, tá? É aqui. A cabeça fez a confusão ali. Quando eu descumpro princípios, eu não preciso comprovar o dano. Agora, quando eu caso prejuízo à administração, sim, tem que fazer a prova do dano que vai materializar o ato de improbidade, né? Ação ou omissão dolosa, que possibilite ao agente público oferir vantagem indevida e ilícita. Não há modalidade culposa para essa espécie. Bom, acho que ficou bem claro que o 9 e o 11, que são números ímpares, é só ato de improbidade doloso. E no 10, que é um número par, eu tenho a possibilidade de doloso e culposo. Combina, né? Número ímpar, uma coisa só. Número par, duas coisas. Então, qual é o que admite culposo e doloso? É o 10, o número par. Doloso e culposo. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos agora conhecer os atos de improbidade administrativa em si, tá? Todos eles. Tá bom? A cabeça vai tomar um pouquinho do Gatorade dele aqui. Para ajudar na recuperação, né? Porque gravar essas aulas, uma seguida da outra, acaba chegando uma hora que o organismo, ó... Por isso que é bacana quando você está estudando, você dá um tempinho, vai lá, faz um lanchinho, não vai comer uma costela recheada, né? Você só vai comer uma coisinha lá, uma bolachinha de sal ou uma fruta, né? Toma um suquinho, toma uma água, se hidrata e volta a estudar. Se volta até mais animado, revigorado, né? Ou toma um Gatorade, qual o cabeça fez, né? Um isotônico de forma geral, não precisa ser o Gatorade, um isotônico de forma geral. Por que isso? Deixa mais ligadão? Não. Reposição de sais minerais que a gente perde, inclusive quando estuda. A atividade mental é muito intensa na hora do estudo. E isso gera um consumo, sim, de carboidrato, de proteína, de sais minerais. Então a reposição deles ajuda no estudo também, tá? Agora só não vai se empanturrar de comida, porque aí você vai dormir. Aí todo o sangue do seu cérebro vai para sua pança, você vai ficar fazendo digestão e vai, ó, roncar e dormir. Belezinha? Vamos analisar agora o artigo 9 da Lei de Improbidade Administrativa. Todos esses atos aqui falam de uma coisa só: enriquecimento ilícito. O cabeça teve a pachorra de trazer todos eles para dentro da aula. Por quê? Por uma razão muito, muito simples. O examinador cobra o que está no texto. Pensa num cara maldoso, é o examinador de concurso. Ele vai te cobrar, não essa teoria que a gente conversou agora há pouco, ele vai te cobrar exatamente isso aqui, ó. Maldade, né? Decoreba pura. Então vamos lá, vamos fazer a leitura com calma, e aí isso já ajuda na memorização, né? Olha só, constitui ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9º. Ó, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, dê o necessário destaque para o indevida. Porque eu posso auferir vantagem patrimonial
devida, merecida, lícita. Eu só vou estar enriquecendo ilicitamente quando a vantagem patrimonial for indevida, for criminosa, for fruto de algum ato de corrupção, por exemplo. Mas se eu tenho uma vantagem patrimonial decorrente do meu trabalho honesto, eu não estou inserido em ato de improbidade administrativa. Vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo. Outra condição que você tem que grifar. Em razão do exercício do cargo. Mandato, olha que legal, né? Função, emprego ou atividade nas entidades previstas no artigo 1º. Ou seja, na administração direta e indireta, até nas figuras dos particulares que colaboram com a administração. Então vejam só, quando a gente fala em enriquecimento ilícito, algumas condicionantes, alguns requisitos têm que ser observados. Primeiro, a vantagem patrimonial tem que ser indevida, tem que ser ilícita, tem que ser muitas vezes até criminosa, né? E eu tenho que auferir essa vantagem em razão da atividade pública que eu exerço. Eu conheci uma pessoa que ele era um grande gerente de uma empresa de computadores, uma multinacional. E essa empresa um dia falou para ele assim, olha, nós precisamos de uma sede aí nessa cidade onde você mora. Então agora eu vou te responsabilizar pela aquisição ou construção de uma sede da nossa empresa. Ele falou, tudo bem, ótimo, vou providenciar isso. E era um cara muito articulado, um executivo muito inteligente. E o que foi que ele fez? Ele comprou uma casa num bairro muito chique de uma cidade no país e reformou toda a casa para fazer a sede da empresa. E os donos dessa multinacional, os presidentes, diretores, vieram conhecer, num passeio ao Brasil, vieram conhecer, ficaram deslumbrados com a casa. Acharam que o trabalho que ele fez foi fantástico, né? Eles tinham visto a foto inicial e tinham até olhado preocupados. Nossa, que tapera é essa? E de repente ele fez um mega do escritório. Detalhe, nessa mega reforma, ele chamou um amigo que superfaturou toda a reforma. Os valores empregados na reforma daquele imóvel daria para fazer quase que 3 iguais. Quase que 3 iguais. Esse cidadão que eu conheci, só com o superfaturamento da obra, ele comprou um terreno e construiu a casa que morava com a família. Triste, né? É ato de improbidade administrativa? Não. Não é ato de improbidade administrativa. Por quê? Porque a empresa que eu estou mencionando é uma multinacional privada, ela não tem nada a ver com o serviço público, não recebe dinheiro público de lado nenhum. Segundo, ele recebeu vantagem indevida? Sim, recebeu vantagem indevida. Porém, ele estava no exercício de cargo público? Não. Estava ocupando um mandato eletivo? Não. Função pública? Não. Emprego público? Afinal de contas, era uma empresa? Não, era uma empresa privada, uma multinacional. A atividade que ele exercia era em alguma empresa que recebia subvenção, ou incentivo, ou capital superior ou inferior a 50% de recursos públicos? Também não. Então ele não praticou ato de improbidade administrativa, ele praticou atos irregulares, sim, condenáveis, criminosos, tem uma série de crimes nessa história toda aí, mas improbidade administrativa não. Agora, o mesmo exemplo, e se fosse uma autarquia pública? Improbidade administrativa. Ele construiu a casa dele, comprou o terreno e construiu a casa dele com o dinheiro do superfaturamento. O que acontece? Perda do patrimônio adquirido indevidamente. E se ele falecer? Os filhos, os sucessores, respondem até o limite da herança.
até o limite da herança. Beleza? Sussa, tranquilos? Então, muito cuidado com essas informações aqui, porque a vantagem tem que ser indevida. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí a assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo, você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente, clique no link aqui embaixo, clique lá, faz um cadastrozinho, você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Então eu espero vocês aqui do Lá. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.